Então observe, foi na ilha chamada Patmos, nesse ambiente hostil, cheio de sofrimento, cheio de solidão, um vazio imenso, que o Senhor abriu os céus e trouxe a João as maiores revelações que nós temos hoje a respeito do futuro. Tanto que Apocalipse, o nome Apocalipse significa revelação. Ele recebeu nesta ilha a revelação. O Senhor ditou a João para que ele escrevesse 7 cartas para os 7 pastores que pastoreavam as 7 igrejas que estavam na Ásia. Eu preciso que você entenda isso. Jesus está ditando, João está escrevendo, e ele diz: escreve isto à igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Eu preciso que você entenda que a carta que lemos, ela foi endereçada ao anjo da igreja que estava em Filadélfia, porque assim Deus trata os pastores que pastoreiam as igrejas. Ele diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Então eu preciso que você entenda uma verdade: a carta foi escrita ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja transferisse para a igreja. Quem está entendendo? Às vezes eu observo algum tipo de crente que passam por cima dos princípios, e eles chegam e dizem: pastora, Deus mandou falar isso, o que a senhora me diz? Eu não digo nada, porque se Deus falou, quem sou eu para não falar? Para desfalar, na verdade. Porque se Deus falou direto com você a respeito da obra, então o anjo da igreja não tem que falar mais nada. Quem está pegando? É por isso que às vezes eu ignoro algumas falas, é por isso que às vezes eu ignoro algumas coisas que eu escuto. Por quê? Porque vai contra a palavra, e se vai contra a palavra, eu não posso parar para dar ouvido. Ele fala primeiro ao anjo da igreja, ele dá a instrução ao anjo da igreja, e o anjo da igreja passa para a igreja. Então existe uma hierarquia, existem princípios que são estabelecidos, e nós precisamos entender isso, e obedecer isso, e estar debaixo desses princípios, se é que nós queremos que tudo nos vá bem. Então, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Observe que essa carta, ela começa com uma identificação do remetente. A carta começa com o remetente se identificando com 3 características muito peculiares. Olha lá: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo. A primeira característica de apresentação do remetente dessa carta é aquele que é santo. É como se ele dissesse o seguinte: ei João, não precisa falar meu nome, você não precisa escrever nessa carta o meu nome. Escreva essas 3 características, e o anjo da igreja saberá quem está falando com ele. Escreva essas 3 características minha. Ai, amana, xerabai, Deus está falando com alguém aqui. E o anjo da igreja reconhecerá quem é o remetente desta carta. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Então ele se identifica primeiro como aquele que é santo. A palavra santo significa separado, sem mistura, incorruptível, sem impureza, sem pecado, sem erro, sem mancha, sem mácula. Então ele está dizendo: isso escreve aquele que é santo. Preciso que você entenda. Quando nós lemos Lucas capítulo 1 versículo 35, o anjo chega para Maria para anunciar a vinda do Filho de Deus. Ele vai dizer o seguinte: e respondendo o anjo disse-lhe: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. Ele está se identificando aqui
O anjo está identificando ele aqui como aquele que é santo, como aquele que tem uma identidade, aquele que não se envolve com coisa errada, meu Deus, aquele que não se mancha, aquele que não se rola com a sujeira. Então ele está dizendo, aquele que é santo, e aquele que é santo, ele exige de nós também santidade. Por favor, projeta para nós 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Observe, ele é santo e ele exige dos seus seguidores também uma vida de santidade. Não se envolva com embaraço, não se envolva com sujeira, não se envolva com o pecado. Santo, eu volto a dizer, significa separado, aquele que não se mistura, aquele que não faz o que todo mundo está fazendo, aquele que não vai aonde todo mundo vai, aquele que não fala o que todo mundo fala, mas aquele que tem princípios, aleluia, aquele que honra com a sua palavra, aquele que se posiciona, aquele que sabe se distinguir no meio dos demais. Seja santo, como eu sou santo. Existem coisas que roubam a nossa santidade, existem coisas que roubam a pureza da nossa mente. Um dia desses, alguém me perguntou aqui na igreja a respeito de crianças que morrem se vão para o céu ou vão para o inferno antes de serem batizadas. E eu respondi que hoje está difícil estabelecer um padrão de idade. Por quê? Porque as nossas crianças estão perdendo esse padrão de inocência, de santidade muito cedo, porque elas têm muito acesso muito cedo à internet. Elas têm acesso a coisas imundas, e a Bíblia diz, não colocareis coisas imundas diante dos vossos olhos. Então as nossas crianças estão perdendo a santidade, estão perdendo a pureza muito cedo. Por quê? Porque coloca coisas más diante dos olhos, e não é esse o padrão de santidade que Deus quer para nós. Deus quer um padrão de santidade, aonde nós nos posicionamos para não se misturar no meio da impureza. Sede santos, porque eu sou santo. Essa foi a primeira característica dele, aquele que é santo. A segunda característica, aquele que é verdadeiro. Diga comigo, verdadeiro. Eu acho interessante que eu vejo Jesus dizer nos evangelhos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se identifica como aquele que é de fato a verdade. Ele não só está falando a verdade, ele é a verdade. E nós vemos também Jesus ensinar. E ao iniciar o seu sermão, a introdução do sermão de Jesus era: em verdade, eu te digo. Você pensa que está escrito verdade 2 vezes? Não, Jesus não falava nada à toa. Quando ele diz em verdade te digo, a palavra verdade no hebraico, no seu original, é amém. Por isso que ele diz, assim diz o amém. Em Apocalipse ele se identifica também como o amém. Então quando ele está dizendo em verdade, ele está trazendo uma certeza para nós. Quando nós traduzimos e vamos para o original hebraico e vemos que a palavra verdade é amém, eu preciso que você entenda que esse amém significa assim é, ou é verdadeiro, ou isso é confiável, ou isso realmente é firme, é concreto, não há nenhum tipo de inverdade, não há mentira nisso. Então você diz amém. E normalmente, na cultura judaica, o povo dizia amém depois de ouvir algo que eles julgassem ser verdadeiro, digno de credibilidade. Mas eu preciso que você entenda isso. Mas Jesus, ele começa de uma forma muito extraordinária. Ele diz o amém antes mesmo de falar. Quem está pegando? Isso aqui é só para quem ama mesmo Bíblia. Ele vai dizer amém antes mesmo de falar. Ele vai trazer uma confirmação de que é verdade antes mesmo de dizer
algo para ser confirmado. Então quando ele diz, em verdade vos digo, ele está dizendo, amém, amém, para depois pronunciar a frase, e ele está dizendo, o que eu vou falar para vocês agora, é verdade, antes mesmo de acontecer, já é uma verdade. E quando ele diz em verdade, ele está dizendo, a verdade está falando da verdade. Isso é uma verdade absoluta, é uma verdade que não falha, é uma verdade que tem uma assinatura celestial sobre ela. Então ele se identifica como aquele que é verdadeiro, porque só aquilo que é verdadeiro tem poder de permanecer. Só o que é verdadeiro, existe nele o poder de durabilidade, o poder de permanência. Quer ver um exemplo? Amigo de falsidade dura pouco, é ou não é? Um amor fingido, passageiro, não pode ficar por muito tempo do nosso lado, vai durar muito pouco. Um produto pirata pode até nos servir para algum tempo, mas a durabilidade dele comparada ao original é pouca. Por quê? Porque aquilo que não é verdadeiro não tem durabilidade. Só aquilo que é verdadeiro na nossa vida tem poder de permanência, tem poder de durabilidade. É por isso que eu te aconselho nessa tarde, não deixe Jesus por nada, não deixe Jesus por ninguém. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão chegar e vão passar da nossa vida e não vão permanecer, mas Jesus vem e fica. Jesus é aquele que vem e permanece. Amores vêm e vão, amigos vêm e vão, companheiros vêm e vão, muitas coisas vêm e também vão, mas Jesus é o único que fica, Jesus é o único que permanece. Até pai e mãe passa, mas Jesus fica.